Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande estar novamente com vocês aqui. Estivemos hoje pela manhã e agora, mais uma vez, estamos aqui porque Deus tem nos concedido esta honra, este privilégio. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade tão maravilhosa que Ele nos concede, conhecer o pastor Marcos. Já conheci há 3 anos, mas só por telefone, online, e agora pessoalmente tem sido uma bênção. Falei com ele que eu sou igual a rainha de Sabá, não me falaram nem a metade. Então, graças a Deus por isso, por essa oportunidade tão gloriosa. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Eliabes, que eu estou conhecendo agora, é uma honra muito grande. O pastor Marcos falou muito bem dele e eu estava ansioso para conhecê-lo. Uma honra, Deus abençoe grandemente. Bom, irmãos, eu escrevi 3 livros na minha vida e escrevi um livro de verso. Tempos atrás, eu gosto de escrever versos. E aí disse para o pastor Marcos que ia escrever um verso para vocês aqui. E aí fui pesquisar para escrever e Deus me levou a escrever este verso aqui para vocês nesta noite. Então, o verso diz assim: nós sabemos que pastorear não é fácil, é um ofício espinhoso. Então, eu fiz um verso para adorar a Deus e honrar a vida do pastor Marcos. Diz assim o verso: parabéns para vocês que fazem parte da igreja. 39 se passou e foi grande a peleja. Deus vos trouxe até aqui. Até o fim Ele irá, sua marca é fiel, nunca vai te abandonar. Deus criou a igreja para ser vitoriosa, deu a ela seu Espírito para que fosse gloriosa. Colocou na direção um homem de valor, muito cheio da unção e repleto de amor. Falo deste escolhido, que pôs a mão no arado, um homem de Deus ungido, que não larga o cajado. Pulei aqui, está difícil aqui. Conheceu o seu Senhor, lendo a Santa Escritura, um homem... Desculpa, irmãos, aqui está complicado aqui. Deixa eu acertar aqui direitinho, porque nessa questão de mídia eu tenho dificuldade aqui. Conheceu o seu Senhor, lendo a Santa Escritura. Sua vida era treva, Deus tornou a vida pura. Do gingado da capoeira foi que Deus o escolheu. O homem velho morre e o novo reviveu. Agora está alegre e muito transformado. A mente está mudada e o corpo renovado. A mudança foi real, algo extraordinário. Alistar-se ao ministério, ele agora é voluntário. Com o chamado do Senhor, a vida toma outro rumo. Não está sem direção, sua vida está no prumo. Vou viver para Jesus e andar em santidade. Amar meu semelhante, me guiar com a verdade. Casado com a Elaine, um amor da juventude. Mexeu com seu coração, moça de tanta virtude. No começo era aluna, passou a namorada, virou a sua noiva, hoje ela é casada. Depois vieram os filhos, tudo com muito carinho. Chegou a Mariana, mas primeiro o Marquinhos. Para a alegria ser completa, Deus
Depois chegaram os netinhos. Uma família escolhida pelo dedo do Senhor para levar a esperança acompanhada de amor. Hoje é dia de festa, mas nem sempre foi assim. Tinha tempo de trevas, parecia ser o fim. Eram dias difíceis, de guerra travada. A vida parecia estar abandonada. Mas Deus, com seu amor e cuidado particular, chegava na hora certa para ele abençoar. De vitória em vitória foi que chegou até aqui. Mesmo nas maiores provas, não pensou em desistir. Hoje ele é guerreiro pela graça do Senhor. Tantas lutas o forjou para ser um vencedor. Parabéns para a igreja. Mais um ano se passou. Muitas foram as lutas, mas Jesus abençoou. Vai estar até o final, porque ele é fiel. Creia congregacional nesse Deus Emanuel, que pega o homem velho e transforma em homem novo. Ao homem que está triste, ele enche de santo gozo. Deus abençoe. Irmãos, agora eu queria dar de presente para o pastor Marcos um livro da minha autoria, que eu escrevi há alguns anos, e aproveitar dar um também para o pastor Marquinhos e outro para o pastor Eliades. Passa para ele lá. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu quero, antes de pregar, agradecer a Deus pela vida da pastora Elaine, que cuidou de nós ali com tanto carinho. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a senhora, pastor Marcos, a família. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por nós nesses dias que nós estamos aqui. É uma bênção. Irmãos, vamos ler um texto da palavra de Deus em Isaías capítulo 40. Nós vamos ler os versos 28 ao 31. Isaías capítulo 40, versículos 28 ao 31. Que diz assim: não sabes, não ouviste, o Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado, e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Irmãos, este texto que nós acabamos de ler aqui, vai falar que Deus é o nosso ajudador em todas as circunstâncias. Até o jovem se cansa, até o jovem fica cansado, até o jovem tem dificuldade de caminhar, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. A Bíblia vai dizer que Deus é quem nos ajuda em todas as circunstâncias, qualquer que seja a circunstância, por mais adversa que seja, Deus está pronto para nos ajudar. Existem alguns exemplos na Bíblia de pessoas que estavam em situações difíceis, que não podia fazer nada para resolver o problema, e Deus entra com o escape, Deus entra com a solução para dar vitória e para ajudar no momento oportuno a essas pessoas. Eu pego como exemplo o caso de Moisés, quando ele está saindo do Egito, juntamente com todo aquele povo. A situação era uma situação muito difícil, porque Moisés está saindo com aquela multidão,
Faraó está vindo atrás do povo e agora ele se depara com o Mar Vermelho e não sabe o que fazer. Ele olha para todos os lados, não vê saída. Quando ele olha para trás para ver o que poderia ajudá-lo, também tem Faraó ali perseguindo ele. Ele não sabia o que fazer. Agora ele olha para o céu e pede ajuda de Deus. Somente Deus poderia ajudá-lo naquela situação. A Bíblia vai dizer no Salmo 121, um texto assim, deixa eu mostrar para vocês aqui, que coisa interessante, o Salmo 121, que vai dizer assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Naquela ocasião, existia um costume muito comum, que se colocava nas partes mais altas dos morros cruzes, e essas cruzes, elas ficavam lá para quando a pessoa passasse aqui embaixo, olhava para aquela cruz e lembrava que existia uma entidade superior que pudesse ajudá-lo. Então, quando ele estava no momento de dificuldade, no momento de perigo, ele está ali naquele vale, passando, caminhando. E nós sabemos que nessa ocasião era muito perigoso. Você tem um exemplo, Jesus contando a história do bom samaritano, que ele estava descendo para Jerusalém e os salteadores pegaram e bateram. Era comum acontecer isso. Então, existiam esses deuses nos montes, vários deuses pagãos, para que, quando o viajante estivesse passando ali no vale, olhava para lá, aquilo lá dava um acalento para ele, aquilo lá dava um ânimo a mais para ele continuar caminhando. E o salmista vai falar no Salmo 121, que ele está numa situação como essa, e ele olha para esses montes, buscando um Deus que estivesse ali, que pudesse ajudá-lo. Então ele vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque os deuses eram muitos. E quando ele vê que não tem nenhum Deus ali que pudesse ajudá-lo, que pudesse dar um socorro para ele, que fosse um Deus confiável, por fim ele pega e fala: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando nós estamos em situações difíceis, quando nós estamos em situações que nós não sabemos o que fazer, nós temos que recorrer ao Senhor. E é isto o que Moisés vai fazer diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho está na sua frente, não tem para onde fugir, ele está nas mãos de Faraó. Então, naquele momento, ele busca a ajuda de Deus e Deus dá uma ordem para ele: toque nas águas e você verá o que vai acontecer. E a partir do momento que ele tocou nas águas, as águas se abrem e ele entra a pés enxutos pelo meio do mar, atravessa a noite toda aquele mar. E é interessante que a Bíblia vai falar que Deus fechou o povo lá atrás. O Faraó não conseguia chegar perto do povo de Israel, porque existia uma barreira que dividia eles. Então eles atravessaram a noite toda e Faraó não pôde tocar. Quando eles atravessam do outro lado, aí Faraó vai entrar com essa finalidade, a finalidade sempre de destruir o povo de Deus. Mas aí Deus cria toda aquela situação, os carros se embolam ali no meio daqueles barros ali, e daqui a pouquinho fecha, e todo mundo vai morrer, e Deus vai dar um grande livramento para Moisés, a ponto de Miriam pegar um tamboril e tocar do outro lado, juntamente com as mulheres. O pastor falou aqui da bênção das irmãs cantando aqui. Eu lembrei dessas irmãs cantando lá do outro lado do Mar Vermelho, juntamente com todas as mulheres. Ali era um grupo só de mulheres, não tinha homem ali não. E começou a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor pode livrar, só o Senhor pode dar livramento, só o Senhor pode abençoar. E eles se alegraram grandemente. A Bíblia vai contar uma outra história,
que é muito famosa nossa, nós conhecemos desde a nossa tenra idade, quando ainda éramos bem pequenininhos, que íamos para a escola dominical, de Davi e Golias. Quem não conhece esta história? Quem nunca ouviu falar da história de Davi e de Golias? Davi, um menininho de aproximadamente 16, 17 anos, era muito pequeno, era um jovenzinho ainda, não era um homem formado, mas ele vai visitar os irmãos que estão na frente de batalha. E quando chega lá, ele fica sabendo que por 40 dias existe um gigante que está afrontando o povo de Deus. E naquele momento o Espírito de Deus se move dentro de Davi. E Davi fala, não pode ser assim. Um incircunciso fazer essa afronta contra o povo de Deus, não pode ser assim não. E ele se coloca à disposição para lutar a favor do povo de Deus. Irmãos, para pensar que responsabilidade daquele homem, porque a proposta era a seguinte: se ele perder, todos vocês serão nossos escravos. Nós venceremos uma pessoa e todos vocês serão nossos escravos. E aí ele se coloca à disposição e se apresenta diante do rei. E ali o rei Saul conversa com ele, e ele dá o argumento dele, e ele vai falar, olha, eu já enfrentei o leão, já enfrentei o urso, e este incircunciso não será diferente, eu vou vencê-lo também. Mas houve um segredo na vida de Davi, e é este segredo que faz toda a diferença naquele momento, e é um segredo que está à nossa disposição hoje, para os nossos dias. Deus deixou este segredo para nós. Davi vai diante do gigante, e ali, quando o gigante levanta um monte de impropérios, fala um monte de coisas, arrogância pura. O pastor Marcos leu hoje sobre a diferença do ímpio e do justo. Então, essa é a grande diferença. O ímpio, ele confia em si mesmo. O ímpio, ele confia na sua arrogância, confia no seu poder bélico, confia no seu poder físico, confia na sua própria força. Mas quando o gigante fala todas aquelas besteiras para Davi, Davi vira para ele e fala assim, tu vens a mim com lança e com espadas, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele vai em nome do Senhor dos Exércitos, muda completamente a situação, porque agora ele não está indo no nome dele, ele não está indo na força dele. Meu irmão Wagner hoje de manhã contou sobre a autoridade que um policial tem, que ele é investido, que o governador dá para ele. Assim também somos nós. Eu falei hoje de manhã que nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, e o embaixador, ele não fala de si próprio, ele fala de outra pessoa, ele fala da sua nação, ele fala da sua pátria. E nós, cristãos, salvos em Jesus, nós temos duas pátrias. Nós somos brasileiros, mas nós pertencemos ao céu, nós pertencemos a Jesus. Jesus é o nosso Senhor, o céu é a nossa pátria, é o céu que está nos aguardando. Então, quando nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, então nesse momento muda completamente a situação. E foi este diferencial que vai fazer toda a diferença naquele momento crucial da vida de Davi. É interessante observar que esta batalha que Davi enfrenta vai mudar a vida dele completamente. Ele vai enfrentar o gigante, vence o gigante, e a partir daquele momento Deus irá direcioná-lo para o trono. Existem batalhas na nossa vida que nós não podemos perder. E para nós não perdermos uma batalha, nós não podemos ir no nome do governador, no nome do prefeito, no nome do vereador. Nós temos que ir em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos garante a vitória em todas as circunstâncias. E eu lembro neste momento de Pedro, lá em Atos capítulo 12, quando ele está preso,
Pedro está preso, e quando ele está preso, preparado para morrer no dia seguinte, então a Bíblia vai dizer no versículo de número 5 deste capítulo 12, que a igreja fazia contínua oração. Eu falei hoje de manhã que o texto sagrado diz para nós orarmos sem cessar. É a única coisa que a Bíblia fala para nós fazermos sem cessar, é a oração. A oração é a vitória que vence o mundo, é a oração que vai dar vitória para o crente. Você quer ser vitorioso? Seja um crente de oração, seja um crente que busque a Deus, por menor que seja a circunstância, você deve levar aos pés do Senhor, qualquer que for a dificuldade que você estiver enfrentando. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você tomar qualquer rumo naquela situação, leve primeiro essa situação aos pés do Senhor, porque nos pés do Senhor você vai encontrar refúgio, você vai encontrar ajuda, Deus dará vitória para você. E é isso que vai acontecer. A igreja está lá na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos, estão orando, reunidos ali orando, buscando a Deus pela vida de Pedro. E aí eu lembro do pastor Natanael hoje falando, quando ele ia orar, falou, Deus, eu quero isso, eu quero. E lá na casa da irmã Maria estava assim também. Jesus, liberta Pedro, nós queremos que Pedro seja liberto, liberta Pedro, tira Pedro. E o clamor da igreja reunida ali fez com que Deus enviasse um anjo, e este anjo foi lá na prisão onde Pedro estava dormindo, e tira Pedro com mão forte e poderosa, e Pedro sai achando que estava sonhando, mas quando ele vai dar por si, ele já está fora daquela prisão. É assim que vai acontecer com as nossas vidas, quando nós estamos em situações adversas, que nós não sabemos o que fazer, a coisa está prendendo a gente, a coisa está difícil, nós não sabemos para onde ir, o que vamos fazer, então clamamos ao Senhor, e Deus dá sempre um escape para nós, Deus tem sempre uma solução, Deus tem sempre uma porta aberta, Deus tem sempre algo que vai abençoar o seu filho aqui nesta terra. E a Bíblia vai dizer lá em Marcos capítulo de número 10, que Jesus entra em Jericó. E quando Jesus entra em Jericó, ele vai encontrar duas pessoas importantes em Jericó. Ele vai encontrar o cego de Jericó e encontra também Zaqueu. E tem uma coisa interessante na vida dessas duas pessoas. Zaqueu era uma pessoa que não poderia ser vista pelos homens. Quando as pessoas viam Zaqueu, as pessoas praguejavam contra Zaqueu, porque ele era cobrador de impostos e ele cobrava além do normal. Já o cego de Jericó, ele já não podia enxergar, ele tinha dificuldade para enxergar. E Jesus primeiro se encontra com Zaqueu. E ele desce até Zaqueu, e Zaqueu, por ser de baixa estatura, subiu em uma figueira brava para ver Jesus. E lá naquela figueira brava, ele está lá para poder olhar, porque já tinha ouvido falar sobre Jesus, e ele queria agora conhecê-lo. E Jesus para embaixo da figueira, olha para Zaqueu, chama Zaqueu pelo nome, desce depressa daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. Hoje me convém passar a noite na sua casa. Eu quero passar uma noite lá na sua casa. E é interessante observarmos que quando Jesus entra na casa de uma pessoa, ele muda por completo aquela casa. Vocês lembram quando Jesus entrou na casa de Pedro? A sogra de Pedro estava doente, uma febre muito forte. Jesus vai seguro.
ela vai cessar aquela febre. Ou seja, Jesus entrou na casa de Pedro e ali Jesus abençoou aquela pessoa. E quando Jesus vai até a casa de Zaqueu, Zaqueu que era um publicano, um cobrador de impostos, alguém que não era honesto, depois que ele recebe a visita de Jesus, muda tudo na casa dele, muda na vida dele, muda no seu interior, porque Jesus adentrou a casa de Zaqueu e Jesus fez uma transformação ali. Agora, quando Jesus se encontra com o cego de Jericó, o cego de Jericó, que também já tinha ouvido falar de Jesus, ele está sabendo que está tendo um movimento diferenciado, ele não enxerga nada, mas ele está atento com os seus ouvidos. E quando ele vê aquela barulheira, aquele movimento todo, ele fala, o que está acontecendo aí? Alguém deve ter falado para o cego de Jericó. É Jesus que está passando aí. Antes de Jesus passar por um lugar, a fama de Jesus já ia primeiro. Como ele já tinha aquela fama de alguém que por onde passava ele abençoava, então esse cego falou assim, agora é a minha oportunidade. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Se eu deixar passar essa oportunidade, eu não sei se terei outra oportunidade. Então este cego começa a clamar a Jesus. Ele começa a clamar com toda a força dos seus pulmões. Ele clama a Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, é importante observarmos que quando nós estamos em uma batalha, sempre vai ter alguém que virá contra aquilo que nós estamos tensionando. Sempre virá alguém querendo que a gente pare com aquele objetivo. Objetivo esse que vai nos abençoar, mas sempre tem alguém que vai, não faça isso, pare com isso. E aqui não foi diferente. Aqui agora, os próprios discípulos vão dizer, cala a sua boca, não importune o mestre, você está querendo importunar alguém muito importante, alguém que não tem tempo a perder. Mas o cego de Jericó, ele na perseverança, ele continua clamando, ele não desiste, ele não desanima, e é na perseverança nossa que seremos salvos, as nossas almas serão salvas. Então precisamos perseverar, clamar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude. Depois disso, de tanto ele clamar, de tanto ele perseverar, de tanto ele insistir, então Jesus manda chamar aquele cego. Jesus manda chamar aquele cego, e aquele cego, mais do que depressa, joga fora aquela capa que ele tinha. Alguns vão dizer que aquela capa era como se fosse o RG de um indigente naquela época. Alguém para pedir esmola, alguém para esmolar naqueles dias, precisava ter essa capa. E ele rapidamente joga fora a sua capa. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não vou precisar mais dessa capa, porque eu vou me deparar com Jesus, aquele que soluciona os problemas, aquele que traz vitória, aquele que resolve todas as situações. E ele vai rapidamente até Jesus com felicidade, caminha sabendo que alguma coisa boa viria da parte de Jesus. E quando ele chega, a pergunta de Jesus é, que queres que eu te faça? Irmãos, essa pergunta parece alguma coisa que não faz sentido, porque se eu me deparar com alguém cego, eu não preciso perguntar, eu sei que essa pessoa está querendo ver. Se eu sou alguém que oro pelas pessoas, se eu sou alguém que Deus me usa e eu estou sendo abençoado por Deus, essa pessoa vai querer que eu ore por ele, para ele ser curado, para ele voltar a enxergar. Mas Jesus faz questão de perguntar para ele. E Jesus pergunta por qual motivo? Porque Jesus quer saber de nós, o que nós estamos precisando.
aonde Ele pode nos ajudar, porque às vezes nós olhamos, mas a nossa visão ela é muito curta. Às vezes nós enxergamos um palmo da nossa frente, mas não sabemos o que é que nós estamos vendo. Achamos que isso é o que nós estamos vendo que vai resolver, mas não é. Então é necessário que essa pessoa fale, é necessário que essa pessoa coloque para fora qual é a necessidade dela. Conta-se uma história de um irmão de uma igreja que ele era surdo, ele ouvia bem pouco, e o pastor resolveu fazer uma surpresa para ele. Chamou a igreja em particular, sem que ele estivesse perto, e falou: irmãos, nós queremos comprar um aparelho auditivo para o irmão fulano de tal, nós gostamos muito dele, esse irmão é uma bênção da nossa igreja, nós gostamos muito dele. Os irmãos estão de acordo de dar uma ajuda, cada um, para que nesse montante a gente possa mandar ele para os Estados Unidos, para ele fazer esse aparelho, porque, segundo a história, só lá nos Estados Unidos que tinha esse aparelho que ia resolver o problema de surdez dele. E fizeram uma vaquinha, fizeram lá um chamado, fizeram uma oferta, e foi pegando daqui e dali. Passado alguns meses, conseguiram aquela quantia para mandar esse irmão para os Estados Unidos, para ele fazer esse aparelho auditivo. E quando chamou o irmão, muita alegria, o pastor: vou oferecer essa oferta, ele mandar ele para os Estados Unidos, para ele fazer esse exame aí, colocar o aparelho auditivo, ele vai voltar de lá ouvindo, ele vai ficar feliz demais. E quando foi falar para o irmão isso, tal não foi a surpresa quando o irmão disse: eu não quero nada disso, eu não quero ir para os Estados Unidos, eu não quero fazer esse aparelho auditivo, eu não quero voltar a ouvir, eu quero continuar do jeito que eu sou. Eu quero continuar do jeito que eu sou, porque do jeito que eu sou feliz. Eu sou bem assim, ouvindo pouco, às vezes não entendendo o que os irmãos falam, e os irmãos dão gargalhada e fazem festa, mas tudo bem, eu não quero. Então veja que às vezes nós tomamos decisões que nós achamos que vai beneficiar o outro, não beneficia não. E isso é o que Jesus vai fazer com o cego de Jericó. Vira para o cego de Jericó e pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus está querendo ouvir da boca daquele cego. E ele vai dizer: que eu veja. O cego vai falar com a sua boca: eu quero voltar a enxergar. E é isso que Jesus faz com o cego e cura aquele cego para a glória de Deus. A pergunta que eu faço para você nesta noite é: o que você quer que Deus faça por você nessa noite? O que você espera nesses 30 dias de festa que nós tivemos aqui? Quantos bons pregadores passaram por aqui, profetizando bênção sobre a sua vida, profetizando bênção sobre a igreja. E agora eu faço uma pergunta para você: o que você quer que Deus faça em seu favor? Hoje, na oração que nós fizemos de manhã, o pastor Marcos, ele fazia orações específicas. Ore agora só pela sua vida, só ore por você. Depois, na segunda oração, ore só pelas suas necessidades, né, pastor Marcos? Depois, só pela igreja. Era oração específica. E o que eu pergunto para você nesta hora é: o que você espera que Deus faça com você? Se Deus viesse aqui nesta noite para perguntar para você: meu filho, a igreja congregacional missionária Ágape está completando 39 anos de vida. E eu quero dar um presente para você. Eu quero presentear você. É a igreja que está fazendo aniversário, mas é você que vai ganhar o presente. Qual seria o seu pedido para Jesus nessa noite? Pense aí o que você quer
especificamente. Não precisa ser uma coisinha pequena, não, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Tem situações que nós olhamos assim, isso daí não tem solução, mas para Deus tudo é possível. Então, eu vou pedir para você baixar sua cabeça para eu orar pela sua vida. E neste momento você vai pensar aí no seu coração aquilo que você gostaria que Deus fizesse por você nos próximos dias, para você materializar esta vitória da parte de Deus. Quem sabe uma situação que já há muito tempo você ora, vem buscando a Deus, você vem clamando, vem pedindo, oh Senhor, como eu gostaria de receber isto. Ah, se o Senhor fizesse aquilo outro, como eu ficaria muito feliz. Então pense agora, abaixe a sua cabeça e vamos falar com o Senhor nos próximos minutos, pedindo que Ele venha agir em seu favor. Oremos. Querido Deus, eu quero neste momento, depois de falar a Tua palavra, depois de pregar aquilo que eu creio, porque eu sei que Jesus é aquele que quando entra na vida de uma pessoa, Ele transforma a sua vida por completo. E aqui está, querido Deus, esta igreja amada, completando 39 anos. Hoje é o último dia da festividade. E neste dia, Senhor, eu peço ao Senhor, por bondade, por amor, por misericórdia, que o Senhor olhe para essa congregação, desde o pastor da igreja até o porteiro, que o Senhor visite cada um dos teus filhos, que o Senhor venha trazer a tua bênção, o teu favor, a tua graça, a tua misericórdia. Senhor, olha para as necessidades, olha para as dificuldades que eles estão enfrentando. Meu Deus, são dificuldades que só o Senhor pode resolver, só o Senhor pode dar vitória, só o Senhor pode abrir a porta, só o Senhor pode trazer a vitória para o teu filho. Meu Deus, nós somos um povo vitorioso, um povo que foi comprado pelo teu sangue, e nós queremos experimentar a tua bênção na nossa vida, queremos que o teu favor e o teu cuidado sejam derramados sobre esta igreja, que o Senhor venha abençoar rica e poderosamente. Pai Santo, que as portas da salvação sejam abertas neste lugar, que vidas sejam alcançadas, que neste lugar o teu favor e o teu cuidado seja derramado para abençoar essa região, para abençoar a cidade de Angra dos Reis, que o Senhor manifeste a tua glória, a tua graça, a tua unção, a tua virtude, o teu poder, e opere grandes coisas, assim como o Senhor ajudou Moisés diante daquele mar, dando livramento de Faraó, assim como o Senhor ajudou a Davi, dando vitória diante do gigante, assim como o Senhor deu vitória para Zaqueu e também para o cego de Jericó. Eu oro pedindo, abençoe a sua igreja, derrame da tua graça, opera uma grande vitória para louvor e glória do teu nome, para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Ao Senhor nós damos toda a honra, ao Senhor toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.